Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos, irmãos. Mais um vídeo aqui, Deus está dando a graça de fazer, aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. Vou trazer uma palavra de Deus aqui, irmãos. Louvado seja Deus. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha aí, irmãos. Então o apóstolo Paulo passou, irmãos, na cidade de Atenas, ou seja, a cidade de Atenas era repleta de deuses. Era repleta de deuses. Era o deus Apolo, tinha o deus do sol, que os atenienses adoravam, e tinha uma deusa chamada a guardiã, guardadora dos Efésios, que naquele tempo se chamava Diana. Ali tinha um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, naquela época, que se aglomeravam multidões e multidões de gente para poder, irmãos, prestar homenagem àquela deusa. É como nos dias de hoje você vai ali na Aparecida do Norte, lá tem um templo, irmãos, feito a Aparecida do Norte, e meio mundo de romeiros, meio mundo de pessoas de vários estados, de vários países e de várias nações se aglomeram ali para poder, irmãos, cultuar a obra do paganismo de uma deusa feita pelas mãos do próprio homem, irmãos? Então o apóstolo Paulo, entrando dentro daquela cidade dos atenienses, irmãos, ele viu aqueles deuses e o povo cultuando, irmãos, a obra das mãos do próprio homem, adorando o pau, adorando a pedra, adorando o bronze, adorando a madeira, irmãos. E o apóstolo Paulo, irmãos, está escrito que ele ficou repulsionado, diz a palavra de Deus, que ele até enojou, vendo a atitude daquele povo, adorando a obra do paganismo, irmãos? Então diz a palavra de Deus que ele todos os dias, irmãos, estava ali, disputando na praça com os religiosos, pessoas que conheciam a palavra de Deus, ou pessoas que eram pela lei de Moisés, e todos os dias eles estavam pregando ali nas praças. Eu quero frisar bem nesse vídeo aqui, e todos que vão visualizar, irmãos, tem pessoas que ele diz que não pode se pregar nas praças, que não pode anunciar o evangelho, irmãos, em público. Mas isso, irmãos, é uma balela, isso é uma falácia, uma mentira, irmãos, porque praticamente, irmãos, nós temos que anunciar o evangelho, irmãos, em público. Nós devemos anunciar o evangelho em público. Devemos pregar no meio das praças. Porque, quero frisar bem aqui, olha o que o apóstolo vai dizendo aqui. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa hipocrisia, ela sai hoje através, irmão, dos vídeos, através da palavra que ela é exortada, irmãos? Olha o que o apóstolo vem dizendo aqui. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. Sinagoga, para quem não sabe, era igrejas, eram umas sinagogas que eram feitas naquele tempo de Jesus Cristo, e ali entravam os apóstolos,
né, irmãos, e disputava com o povo, ou seja, com aqueles que liam as Toraques de Moisés, os Pentateucos de Moisés. E ali, irmãos, os apóstolos entravam, Jesus Cristo também entrava nas sinagogas para poder disputar ali. Então vejamos bem o que diz o Senhor. Com os judeus eram pessoas que conheciam, irmãos, a palavra de Deus, e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então o apóstolo pregava ou não pregava nas praças? Anunciava o evangelho nas praças ou não anunciava? Né? Porque tem pessoas que ela tem muita falácia, muita balela, ensina muita heresia para o povo, né? Dizendo que não se pode pregar nas praças, não se pode cultuar, não se pode pregar nas praças, não se pode até cultuar, que tem pessoas de outras denominações que cultuam, né? Mas a Bíblia não nos ensina a cultuar, mas ensina nós a pregar o evangelho. Porque quantas almas oprimidas não tem ali? Pessoas que estão na droga, pessoas que estão muitas vezes, irmãos, na sarjeta, pessoas que são andarilhos, precisam de palavras de vida eterna. Então tem que ser anunciado o evangelho de salvação, como o apóstolo Paulo ele fazia. Por isso, irmão, que o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, irmãos, foi um dos apóstolos, irmão, que o seu ministério foi itinerante, né? Ele andava por todo o país, né, irmãos, pela Ásia, Betânia, ele andou, irmãos, em muitos países o apóstolo Paulo pregava. Então, hoje o Senhor quer frisar aqui, neste vídeo, né, irmãos, e quer desfazer, porque para quem não sabe, você pode examinar lá no capítulo 5 de Jeremias, que a Bíblia vai dizer que dai volta, Jeremias, na cidade de Jerusalém e entrai pelas praças para ver se alguém está buscando a lei de Deus ou não. Né? A Bíblia diz no capítulo 4 de Jeremias, versículo 5, o Senhor também fala que Jeremias pregava nas praças, né? Como tem muitos pontos da palavra de Deus em que ele pregava nas praças. Então, irmão, é difícil, porque hoje nós vemos o combate, e o evangelho sempre foi combatido, né, irmãos? O evangelho sempre foi guerreado por aqueles que querem e fazem a vontade de nosso Deus. Mas o Senhor manda que nós pregue, o Senhor manda que nós anuncie, né, irmãos? E que essa máscara que foi colocado na vida do povo como uma máscara de hipocrisia, irmão, de entrar com o evangelho fajudo, o evangelho quadrangular, somente ali dentro da igreja, isso é um evangelho fajudo, irmão. É um evangelho quadrangular. Isso não é cumprir o ID de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus nos mandou lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 16, né? E como também o Senhor está falando lá em Mateus 28, versículo 13. Ele disse: ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos bem, irmãos, nós temos que discipular o povo. Discipular é ensinar o povo o evangelho de salvação, para que o povo possa compreender. Tem muitos aí, irmãos, eu vou explicar no próximo vídeo, que Deus vai dar a graça de fazer, mas ainda dá para explicar um pouquinho aqui. Tem muitos que muitas vezes são batizados, irmãos, sem o conhecimento, né? Tem pessoas que com 12 anos ele se batiza, muitas vezes ele não entendeu o que é a graça do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele não entendeu, irmãos, a palavra de Deus. Ele se batiza, irmãos, e daqui a pouco ele sai para o mundo, né?
E passando um tempo ele torna a voltar, porque ele diz, eu não entendi nada, eu não entendi o que é batismo. Então por isso, irmãos, que a pessoa tem que discipular, ensinar, né, irmãos, o que é batismo, para que serve o batismo, né? Qual é a finalidade do batismo, né? Que nos leva ao céu. Então é discipular o povo, ensinar, irmãos, sentar, conversar, né? Para poder a pessoa ficar, irmãos, inteirado daquilo que ele vai fazer, que ele vai tomar uma decisão. Irmãos, não é batizar de todas as formas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe seu like, seu comentário. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho, né? E se inscreva neste canal. José Wilson, missionário, resgate de alma para Cristo. Deus abençoe a todos.